Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, o principal analista aqui da nossa plataforma e da nossa Research, também que temos uma Research que fazemos recomendações de ações. E hoje eu venho falar aqui sobre um assunto polêmico que eu tenho certeza que eu vou ouvir bastante, né? Mas eu venho tentar expor o meu racional por trás da venda que eu realizei esse ano das ações da Taesa, tá? Então, se você investe na Taesa, se você gosta da empresa, eu acho que faz sentido você ver esse vídeo aqui até o final para que você fique bem informado aí do que esperar da empresa para os próximos anos, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui de forma resumida o que eu pensei no momento que eu decidi me desinvestir, né, da Taesa e alocar esses recursos em outras empresas que eu acredito que são mais promissoras nesse momento, tá? Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, pessoal, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Isso diz para mim que esse tipo de vídeo com racional por trás de algumas vendas que eu posso fazer na minha carteira ou compras também faz sentido para você, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos então para o vídeo logo após a vinheta. Até lá! Bom, pessoal, vamos então comentar aí os principais pontos que me levaram a fazer essa venda da Taesa, tá? Então, vou contar um pouquinho do meu histórico com a empresa, né? Desde quando eu invisto na empresa e qual foi o meu histórico aí acompanhando a Taesa ao longo de todos esses anos, tá? Mais ou menos aí 4 anos que eu sou investidor da Taesa, desde lá em 2018 eu já achava a empresa bem interessante. E agora, né, muito próximo ainda ao que eu acredito que a empresa esteja valendo, justo que seria a Taesa estar negociando e vendo outras oportunidades que eu estou vendo atualmente na bolsa, optei aí por fazer essa venda da Taesa. Uma coisa muito importante que eu quero até deixar isso bem claro para o pessoal, é sempre uma questão de um ativo em relação a outro, tá? Não que eu estou dizendo que a Taesa é uma empresa ruim aqui, de modo algum, eu vou falar que a empresa vai falir e por isso que eu estou vendendo, mas sim porque eu percebi que esse dinheiro aqui seria melhor empregado em outro ativo que eu acredito que tem maior potencial de valorização no longo prazo, tá? Então eu estou fazendo um reinvestimento, realocando a minha carteira, é uma coisa que eu já fiz anteriormente também, quando eu vendi a VEG mais ou menos 2 anos atrás, na época muito criticado também por estar vendendo a empresa, porém eu achava que a empresa estava negociando a um patamar muito irracional. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você clicar e ver o meu racional por trás dessa venda da VEG. E hoje eu acho que a Taesa, dado o cenário que a gente está atualmente, é uma empresa que está razoavelmente bem precificada, dado que ela pode entregar nos próximos anos. É sempre importante, pessoal, a gente olhar para frente, tá? O que a Taesa já entregou, o que ela pagou de dividendos no passado, isso é um indicativo de gestão, é um indicativo para onde a empresa deve ir. Mas o mais importante é você analisar quais serão os resultados em 2022, 2023, 2024, qual que é o dividendo que ela vai pagar, como é que ela vai conseguir compensar a queda da receita anual dela. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento que você avalia encerrar uma posição. Mas só para mostrar aqui o histórico que eu tenho com a Taesa, comprei ali primeiramente em 2018, né? E aí ao longo da pandemia eu fui fazendo alguns aportes na empresa, porque eu achava que a empresa ela tinha um risco-retorno muito favorável, tá? Tanto por conta também da possível aceleração da inflação que a empresa protege, como também pela perenidade dos seus resultados. Então, naquele momento de incerteza, eu achava que fazia muito sentido estar comprando Taesa, tá? E aí, a partir de quando a empresa que subiu acima dos R$ 30, eu já comecei a ficar de olho, né? Olhando realmente, não vendo muita margem de segurança para comprar a Taesa acima dos R$ 30. E recentemente eu fiz a venda aí ao longo do mês de março, na faixa dos R$ 40, tá? Por ação da Taesa, tá? Então, se você for olhar um pouco o gráfico aqui, mais ou menos o que aconteceu com a empresa valorizou cerca de 50% e ainda pagou aí baita dividendo aí ao longo desse tempo aí. Se você for pegar o quanto que ela pagou em relação ao preço que eu tinha, foi mais ou menos uns 30, 40% aí de yield on cost, né? Que é o quanto você recebe de dividendo em relação ao quanto que você pagou por aquela empresa. Então foi um baita investimento, tá? Uma empresa incrível mesmo, que retornou um resultado muito interessante, porém, né? Na minha opinião, a partir daqui do ano passado, do início do ano passado, a empresa teve uma reprecificação, tá?
E aí, nesse momento, eu acho que já não tinha tanta margem de segurança para continuar investindo na empresa. Eu acredito que existem alguns pontos que estão favorecendo a empresa em questão de resultados, tá? Por isso que ela teve um 2020 e 2021 incrível, e que eu acredito que agora em 2022 as coisas vão começar a virar um pouco para a Taesa, tá? Primeiro ponto é o que, né? O que você consegue perceber aqui? Se você olhar as concessões da Taesa, você vê que mais ou menos metade dessas concessões, são concessões mais antigas, elas estão atreladas ao IGPM. E qual que é a dinâmica que a gente viu no IGPM nos últimos 2 anos? Primeiramente, ali no início da pandemia, ele disparou, subiu muito, né? Principalmente por conta dos insumos dolarizados que estão dentro do IGPM, e o IPCA ele ficou um pouco mais para trás. Então, o que a Taesa, né? Como é que ela se beneficiou desse cenário? Ela teve reajustes da sua RAP pelo IGPM, porém, né, o seu endividamento, se você olhar o endividamento da Taesa, você percebe que ele é mais ou menos 2/3 IPCA e 1/3 CDI. Então, o que aconteceu com a empresa? A empresa teve uma receita muito alta e a sua despesa financeira ela não acompanhou esse descasamento. Então, ao contrário, por exemplo, de BB Seguridade, que teve seus resultados bem impactados em 2020 e 2021 por conta desse descasamento negativo entre o GPM e o IPCA, a Taesa ela foi beneficiada por conta desse descasamento, porque ela teve a receita reajustada pelo IGPM e o seu endividamento, o seu resultado financeiro ali negativo, sua despesa financeira, ela foi reajustada em grande parte pelo IPCA e uma parte pequena pelo CDI, tá? Então, quando você vai fazer esse casamento dentro da DRE da empresa, a empresa acaba tendo um lucro muito acima do que de fato seria assim a geração de caixa, digamos assim, desse negócio, tá? Então, você tem esse descasamento favorável aumentando muito os resultados da Taesa e consequentemente a empresa teve esse salto aqui no lucro líquido e IFRS, que inclusive não é algo que a gente recomenda que seja olhado, tá? Porque ele tem algumas distorções, é melhor que vocês olhem sempre os resultados regulatórios quando vocês estão analisando transmissoras de energia, tá? E aí a gente vê que a empresa resolveu pagar muito dividendo, né? Pagou aí praticamente 100% do IFRS ajustado nesse período de 2020 e nesse período de 2021. Por que eu acho que esse lucro líquido ele tende a reduzir agora? A gente está vendo o índice inflacionário GPM e o IPCA dando uma arrefecida, né, reduzindo um pouco, e a gente teve um aumento muito grande do CDI, do custo de dívida da empresa, ao longo dos últimos 12 meses, mais ou menos, realmente a gente teve a alta aí da Selic. Então, o que acontece é o seguinte, o custo de dívida da companhia, esse custo de dívida aqui tá de acordo ainda, eu acho que no final de março, né? Deve ser um pouquinho maior ainda, 5,07%, deve chegar a 5,5%. A companhia tá razoavelmente alavancada, tá? Ela tá aqui mais ou menos negociando a 4 vezes o seu EBITDA regulatório. Então, a Taesa, ela é uma companhia alavancada, é ok que ela opere assim, tá? Porque ela tem uma previsibilidade de receitas muito grande, porém, né, é ok também dizer que os lucros líquidos desse ano devem ser inferiores aos lucros dos anos anteriores, porque a gente teve essa dinâmica que acabou sendo muito favorável para a Taesa. E, portanto, na minha opinião, os dividendos que a empresa deve pagar daqui para frente, eles serão inferiores aos dividendos que foram pagos aqui, tá? Então, quanto a empresa estava pagando ali 13, 14%, 15% de yield, agora já ajustado seria cerca de 9%, né? Se eu pegar aqui a Taesa dentro do GA, deixa eu procurar aqui a Taesa dentro do GA, você teria já um ajuste aí, porque a empresa foi reprecificada, constantemente o dividend yield dela deve ter caído, né? Então, se a gente olhar o dividend yield já está em 9,25%, eu acredito que ele deve retornar para patamares mais próximos de 2018 ali mais ou menos, então seria mais ou menos metade, né, do que a empresa está pagando atualmente e consequentemente a empresa então pagaria um yield de aproximadamente 4,5%, 5%, tá? Grande parte dessa reprecificação que a gente vem vendo ao longo da empresa é por conta das pessoas físicas mesmo, elas compraram o papel muito ao longo do ano de 2021, realmente por esses dividendos muito gordos, né, e tudo mais, e eu acho que isso causou um pouco de distorção no preço da Taesa, tá? Eu acho ela relativamente cara hoje para o que ela pode entregar para o futuro, tá, pessoal? Basicamente essa é a visão que eu tenho para a Taesa
atualmente. Você vê que eles têm uma posição de caixa relativamente tranquila aqui, para cobrir os próximos 2 anos está tranquilo, porém, né, a empresa ela tá entrando, né, em algumas das concessões dela, eles vão ter queda da RAP agora em 2022, já tiveram algumas em março e abril desse ano, e outras terão no ano que vem. Então a empresa está se preparando para entrar em novas concessões de energia, de transmissão, né? E a gente está vendo atualmente essas concessões elas tendo uma certa competitividade maior do que concessões anteriores. A gente está vendo empresas, inclusive grandes, né? Como por exemplo a Engie e a Copel, elas vão entrar agora nessas próximas concessões. A Energias do Brasil está entrando também nessas concessões e tudo isso tenta aumentar a competitividade pelos lotes e consequentemente, provavelmente isso reduz também o quanto de retorno a Taesa com a Transmissão Paulista, né? Que fizeram a joint venture agora para participar dessas transmissões, elas podem extrair dessas transmissões. Então eu acho que o cenário ele está um pouquinho mais nebuloso para a Taesa mais à frente, e dado que a empresa está negociando num patamar que na minha visão é um pouco acima do que de fato faz sentido para a empresa, um pouco descolado, digamos assim, do fundamento, está muito voltado para os dividendos dos últimos 12 meses, eu achei que fazia sentido fazer essa venda da Taesa nesse momento para realocar minha carteira para outros ativos que eu acredito que tendem a gerar um resultado mais interessante aí no longo prazo. Inclusive a gente fez isso também dentro da nossa carteira recomendada lá no GA Invest, tá? A carteira de dividendos que a gente tem desde novembro do ano passado. A gente tinha essa recomendação de Taesa, mas a gente acabou fazendo a troca, tá? Por outra empresa, tá? Também que atua nesse setor de transmissão. Se você tem ideia de qual que é essa empresa que a gente acredita que está no momento do ciclo mais interessante do que a Taesa, porque ela está finalizando o seu ciclo de investimento e provavelmente a gente vê em 2023 ela modificando a sua política de pagamento de dividendos, aumentando, né, o seu payout e consequentemente entregando um dividend yield que será maior do que o da Taesa. E, consequentemente, também com um preço sobre lucro ali muito mais ajustado para a realidade da empresa. Então, a gente fez essa recomendação ao longo do início desse ano agora para essa empresa que a gente acredita que tem um futuro assim mais próspero do que a Taesa. Comenta aí qual é a empresa que você acha que a gente fez essa recomendação. Eu acho que é bem óbvio aí qual que seria essa empresa. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? De forma resumida, então, eu não estou dizendo que a Taesa é uma empresa ruim, não estou dizendo que a Taesa vai quebrar, não estou dizendo que eu quero entrar short na Taesa, porque eu não sei para onde vai o preço da Taesa. O que eu digo é de acordo com o que eu estou vendo atualmente, tá? E o que eu vejo atualmente é uma empresa que tende a pagar menos dividendos para frente, com um preço razoavelmente inflado em relação ao que ela pode de fato entregar em questão de fundamentos, que tem aí um histórico de concessões, uma competitividade de concessões nas próximas concessões maior do que o normal, e consequentemente ela deve conseguir extrair, ela vai ter que oferecer um deságio, né, maior para conseguir vencer essas concessões, e por conta disso, por conta desse cenário e por conta do preço pelo qual estão oferecendo pela Taesa, eu acredito que ela não é mais aquela empresa que seria um ótimo dividendo, um ótimo investimento, desculpa, como ela foi ali no ano de 2020 até chegar ao início ali de 2021, quando realmente ela teve essa reprecificação, tá bom, pessoal? Então é basicamente isso, tá? Comenta aí o que você achou do vídeo, comenta aí qualquer empresa também que você acha que a gente fez essa recomendação para meio que suprir essa questão da Taesa, que a gente acredita que vai pagar bons dividendos nos próximos anos e que também está relativamente barata para o que o mercado está vendo agora. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo que a gente fez sobre a Taesa, né? Explicando um pouco dos motivos pelo qual eu decidi vender a empresa dentro da minha carteira pessoal. Manda para aquele seu amigo que você sabe que é fã de Taesa, que adora a Taesa. Talvez faça sentido para ele assistir esse vídeo, mesmo que ele não concorde. O meu intuito aqui é tentar informar vocês sobre algumas visões que eu estou tendo em relação ao mercado e que de alguma forma pode ser que isso te ajude em alguma tomada de decisão, tá, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem e bons investimentos.